Hoje, uma terça-feira, dia 2 de agosto, e você nos acompanhando, a abertura do programa Impulsão. Mais uma vez, eu tenho o prazer, a satisfação de ter a companhia desta menina linda, desta mulher incrível, desta super psicóloga, fazendo o programa Dose Literária, quadro importantíssimo dentro do nosso programa Impulsão. Seja bem-vinda, Nájila! Olá, Noel! Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá, mais uma dose literária. Que bacana, e você nos acompanha. Manda seu recado. Nós estaremos aqui de braços abertos, ouvidos atentos para receber todos os elogios, todas as críticas, todas as sugestões neste espaço bacana voltado à literatura. O que nós vamos abordar hoje, Nájila? Noel, depois que a gente conversou nos 2 últimos encontros, você mencionou um livro que fez diferença na tua vida. Foi numa época um tanto quanto difícil para mim, né? Porque eu estava internado, faria uma cirurgia de alongamento da perna direita. Naquela época era uma coisa muito complicada, hoje já é mais fácil, né? E então a minha mãe me levou o livro do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. E eu acho que coube muito bem com o momento. E eu fiquei muito curiosa a respeito dele. Trouxe só algumas informações sobre o autor, né? Que é o Marcelo Rubens Paiva. Ele nasceu em 1º de maio de 1959 em São Paulo. O pai dele foi um político, foi preso e foi morto na ditadura militar. E aos 20 anos o Marcelo sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente quando ele pulou de um lago e ele ficou tetraplégico. Ele passou por um longo tratamento, né? Depois que ele passou por um período de hospitalização. E eu vi que ele retomou, né? Com os movimentos das mãos e dos braços. E ele acabou virando um escritor, dramaturgo, jornalista. Então o primeiro capítulo é BIM. Ele conta assim: 14 de dezembro de 1979, 17 horas. Sol em conjunção com Netuno e em oposição a Vênus. Subi numa pedra e gritei: "Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado." Pulei com a pose do tio Patinhas. Bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Bim! Estava debaixo d'água. Não mexia os braços nem as pernas. Somente via água barrenta e ouvia. Bim! Acabara toda a loucura. Baixou o santo e me deu um estado total de lucidez. Estou morrendo afogado. Mantive a calma, prendi a respiração, sabendo que ia precisar dela para boiar e aguentar até que alguém percebesse e me tirasse dali. Calma, cara, tente pensar em alguma coisa. Lembrei que sempre tivera curiosidade em saber como eram os 5 segundos antes da morte. Aqueles em que o bandido, com 20 balas no corpo, suspira. O fôlego estava acabando. Devem pensar que estou brincando. Era estranho não estar mexendo nada, não sentia nenhuma dor e minha cabeça estava a 1000 por hora. Como é que vai ser? Vou engolir muita água? Será que vai vir uma caveira com uma foice na mão? Será que vou para o céu? Acho que não. De repente estava respirando. Alguém me virou. Você tá bem? Era o professor Urtiga, que me carregava no colo. Sem saber o que dizer, pedi uma respiração boca a boca. Ele me olhou assustado e foi me levando para a margem, fazendo a respiração. Me levantaram, mas não deu em nada. Todos ficaram impressionados. Logo começaram a transar uma ida a um hospital qualquer. Uma cabeça mágica arrumou uma tábua. Urtiga foi cantando em castelhano. Imaginei que fosse algum ritual maia, já que ele é mexicano. Gregor foi cutucando meu pé e chamou o seu Deus, que até hoje não sei quem é. A Marcinha apelou para o Pai Nosso e a Florência só chorava. O caminho estava demorando, mas eu nem me importava. Estava gostoso ali, deitado, ouvindo o canto maia, com a certeza de que nada de grave havia acontecido. No hospital me dariam uma injeção qualquer e tudo bem. Urtiga começou a passar a mão na minha cabeça. Reparei que ele estava preocupado. Olhei para sua mão e vi que estava toda ensanguentada. Só poderia ser de algum corte da minha cabeça. Chegando no pronto-socorro, percebi que o negócio era sério. Maca, oxigênio, enfermeiros, médicos, maca correndo, teto branco, todo mundo olhando, mesa de raio-x. Senta aqui? Não. E aqui? Só acima do pescoço. Ih, meu Deus. Não, moça, não corte minha unha. É que eu toco violão e vou fazer uma gravação nesse fim de semana.
Seria a primeira vez que entrar num estúdio profissional. Guarde esse colar que ele é muito especial. Pô, meu cabelo não, é que eu sou muito vaidoso. Me deixaram carequinha. Apaguei. Então, esse é o primeiro capítulo do livro. E eu confesso, né, que quando eu comecei a ler, eu já fiquei muito curiosa para saber como que desenrolaria. Então, no segundo e no terceiro, que eu já comecei também, ele vai contar um pouquinho da história dele, né? Que ele nasceu numa família que tinha boas condições e que ele tinha um berço. Ele até fala, eu não tinha um berço de ouro, mas eu tinha um berço. Então, ele tinha ali apoio dos familiares. E aí, ele conta também um pouquinho sobre o primeiro momento lá no hospital, né? Eu trouxe só um trechinho aqui para ler e a gente já troca uma ideia também. Uhum. Então, ele vai contar, né, do momento que ele acordou, que ele ficou sentindo os aparelhos do hospital. Eu não mexia nada. Lembrei-me do acidente. Só podia estar no hospital. O que aconteceu comigo? Será que fui operado? Será que é por causa da bebida que estou assim? Algum trauma devido à batida na cabeça? Ouvi vozes e percebi que havia gente na sala. Precisava saber se era sério o que tinha acontecido. Queria falar, ouvir, e naquela sala não havia nada. A enfermeira voltou com mais 2 caras. Perguntaram-me se eu seria capaz de respirar sem a sanfoninha. Era óbvio que podia, afinal de contas, eu estava absolutamente acordada. Minha boca livre, perguntei o que havia acontecido. Responderam que eu fora operada e que estava tudo bem. E vai desenrolar o livro. O que me chamou a atenção nesse trecho? É a consciência dele. Desde o momento que ele pulou, né, no lago e que ele manteve a lucidez em relação ao que estava acontecendo. Embora depois ele acabou, né, dormindo, anestesiado, mas que a todo momento ele estava preocupado com ele mesmo. Consciente, né? Isso. É engraçado porque a própria medicina, né, explica a patologia que rompeu ali na cervical alguma coisa, porque até eu lembro de uma questão que dizia que a enfermeira perguntava para ele se ele sentia os mamilos, né? Se você sente os mamilos, se você tem essa sensibilidade, ainda há esperança. E ele dizia que não, que ele não sentia nada. E aí eu lembro, como você colocou ali, ele não sabia, ele ficou em dúvida se era pelo motivo da bebida, e ele não sabia, ele queria saber se estava morto ou não. Isso é muito interessante. E isso nos traz para a realidade. Muitas pessoas com deficiências que vieram e que nos procuram sofreram acidentes assim, né? Mergulhou na parte, achava que era a parte funda e era a parte rasa da piscina, e a medula, a cervical que bate e acontece esse tipo de coisa. Então, eu mesmo tenho muitos cadeirantes que ficaram paraplégicos, tetraplégicos dessa forma, né? É lamentável ver que não é algo tão difícil de acontecer, sabe? E o Marcelo, ele elucida muito bem ali. Sim, porque é ele contando dele. Ele contando É uma dele. experiência, assim, extremamente intimista. E fiquei pensando, nossa, será que quando as pessoas sofrem algum tipo de acidente, elas têm, né, essa lucidez também? Mas que ele traz isso também como uma pergunta. Será que eu tô morrendo? Será que não? O que vai acontecer comigo? E é claro que ele tá num acidente ali que mudou totalmente a vida dele, a história dele. E até no comecinho, algo que eu fiquei pensativa foi que no começo ele fala sobre a questão de Sol, né, e Vênus ali. E eu fiquei pensando que às vezes a gente tenta justificar algumas tragédias. E às vezes parece que a gente quer justificar uma tragédia. Só que o quanto isso às vezes acaba só mascarando a nossa vida também. Por quê? Porque quando a gente vive algo bom, algo feliz, a gente não acha uma explicação. A gente só vive o momento. Mas quando é tragédia, a gente ainda tem muita dificuldade de ver a tragédia como mais um momento da vida. De aceitar, né? E de aceitar. Uma metade para frente do livro passa a ser até mais cômico, assim, uma coisa mais divertida, mais prazerosa até. Eu ri do meio do livro para lá, você tem mais motivos para rir, né? Isso que marcou bastante para mim, porque, como você falou, nós somos seres humanos. Outra coisa ali é dos primeiros momentos do hospital. O momento que você tá ali, que são pessoas que estão cuidando de você e às vezes você não tem muita autonomia para fazer algumas coisas. E também ele vai construindo uma relação com as pessoas que estão ali no hospital, precisar de outras pessoas fazendo coisas para ele. Sim. Então tem uma cena ali que ele fala até do primeiro banho, né? Que são os enfermeiros que vêm e começam a limpar ele e tudo mais, e que ele estranhou num primeiro momento. E realmente, o quanto é impactante quando a nossa vida muda de uma hora para outra. Não, é incrível. Eu passei por isso, exatamente por essa experiência. Você fica ali realmente
à mercê do cuidado dessas pessoas, porque eles literalmente te trazem a comida, te trazem a água, te trazem tudo, e inclusive para você tomar banho, ou seja, você não tem privacidade nenhuma enquanto paciente, né? É uma situação que você faz com que você engula toda a arrogância, todo o orgulho, toda a prepotência, né? Ali você está paciente e ali você muda completamente. Isso nos remete ao pensamento, a uma reflexão da vida. É muito difícil. Quando a gente passa por uma tragédia na vida, desmorona. Desmorona mesmo. É uma tragédia, seja um acidente, uma morte na família, um diagnóstico. São coisas que impactam bastante. Eu não acredito que seja fácil, mas acredito que é possível a gente conviver com algumas tragédias, porque elas também fazem parte da nossa história. E aí vai depender muito de cada pessoa, da rede de apoio, aqui ele vai falar dos amigos, da família, vai depender muito de uma série de coisas para que essa pessoa se sinta realmente pessoa, mesmo numa condição meio difícil de vida, né? E aí a importância de ter um suporte, ter uma base. Eu, toda essa minha caminhada, desde 2004 para cá, passando por instituições que atendem pessoas com deficiência, infelizmente, eu já presenciei, inclusive, famílias de pessoas que a pessoa sofreu um acidente de moto e perdeu a perna, perdeu um membro, e a pessoa literalmente, eu vou comprar um revólver e vou tirar minha própria vida, porque a minha vida acabou. Né? E aí nós fazemos o nosso papel enquanto instituição, enquanto pessoa, enquanto militante da causa, de chegar e dizer para ela, não, peraí, realmente eu concordo, a tua vida que você tinha morreu, acabou. Mas a partir de agora, daqui para frente, você tem que ter forças para renascer para uma nova vida. Você precisa, primeiro, se aceitar na condição, na qualidade de pessoa com deficiência, de cadeirante ou muletante, enfim, mas é uma nova vida. A minha vida é maravilhosa. Mesmo eu estando em uma cadeira de rodas, a minha vida é perfeita. Isso é impossível uma pessoa que não passe por algum momento muito difícil de dor que dê dúvidas, né? Que às vezes as pessoas podem pensar, né? Será que vale a pena viver, por exemplo? É uma coisa que às vezes passa na nossa cabeça e que a gente precisa ter o cuidado de entender que a gente não tá sozinho. Por mais que às vezes pareça, assim, mas sempre tem alguém. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que sempre tem alguém que vai poder te ajudar de alguma forma. É gostoso ouvir você falar isso, porque ao mesmo tempo eu mesmo posso falar por mim, por experiência própria, não são raros os momentos em que, por exemplo, eu me vejo só. Assim como o Marcelo Rubens Paiva nos próximos capítulos mostra, mas ele acaba extrapolando, ele acaba se irritando com a própria deficiência, mas aí pra frente ele acaba quando ele se aceita com deficiência, aí é gostoso, aí o livro acaba seguindo um curso um pouco mais animado. Mas é muito bacana, muito bacana. E na próxima semana, então, a gente vai trabalhar bastante essa questão para trazer, então, outros capítulos, é isso? Isso, alguns trechinhos que dão um outro norte, digamos assim, da condição do Marcelo. Perfeito. E você que está acompanhando a gente aí, fica na expectativa aí que na próxima terça nós traremos mais, então, Marcelo Rubens Paiva. Fechado, isso mesmo, querida? Fechado. E fica também um agradecimento à sua mãe, Noel, por ela ter te apresentado essa obra. Agora está me influenciando também. E quem sabe pode influenciar outras pessoas. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez pela tua presença, também. tá? Seja sempre muito bem-vinda. Este foi Dose Literária de hoje.